Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui agora, Deus, reunidos para iniciar mais um momento de aprendizado, Pai. Um momento em que vamos juntos aprender sobre Ti, meu Pai, sobre o Teu reino, sobre o Senhor, meu Pai. Por isso, Deus, peço que o Senhor vá diante de nós, tape os nossos ouvidos, meu Pai. Prenda a nossa atenção, que nós vamos aprender hoje aqui, meu Pai, contigo, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, abençoa a vida de quem vai ministrar, meu Pai, a aula. Capacita, Senhor, em nome de Jesus, que não venha sair dele, mas que venha ser o Teu Espírito Santo através dele, usando e falando, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. É isso que pedimos, meu Pai, desde já agradecemos, que assim seja feito. Amém e amém. Amém, pessoal. Ó, antes do Silvio começar, eu vou apresentar, tá? Pessoal, o Silvio é um grande amigo meu de Samuel, professor do Mergulhando de Guaratinguetá. Um professor excelente, de verdade, gente. Eu participo do Mergulhando de Guaratinguetá, né? Tem algum tempo já. Sou muito edificada, então vai ser uma aula que vocês vão se identificar muito. Ele é uma pessoa simples e profunda na palavra, tá? Ele é uma bênção, a esposa dele está aqui também entre nós, né? A Juliana, ela está Tá aqui aqui. entre nós. E o que mais que eu ia falar? Gente, se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários, que ele vai ler nos comentários e vai respondendo, tá? A aula de hoje é sobre dons. E a gente quer, primeiramente, Silvia, agradecer a disposição do seu coração em servir a Jesus, né? Primeiramente, e por ter aceitado o nosso convite, porque é uma honra para a gente saber que existem professores tão bons como você aí, espalhados no Mergulhando do Bola de Neve, espalhado aí pelo Brasil. Glória a Deus. Quem dá honra é toda minha. Amém? O pessoal, a Andressa, o Samuel tem me acompanhado. Eu, na verdade, estou no começo do trabalho aqui em Guará, né? A gente tem feito um trabalho aqui e eles têm me apoiado. Esse apoio tem dado força mesmo, né? É muito bom achar gente que leva a sério a palavra, o ensino, assim como a gente, dá uma respirada, a gente fica mais feliz. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por esse convite. É um prazer estar aqui, ministrando aqui em Francisco Morato, hein? Amém, queridos? Bom, hoje a nossa aula é sobre os dons do Espírito, amém? É uma aula muito importante para a nossa caminhada cristã, faz com que a gente entenda muitas coisas, né, sobre a palavra de Deus e sobre a atuação de Deus em nós, em nossas vidas, né? Então, nós vamos começar a nossa aula aqui. Bom, a primeira coisa que se deve conhecer antes de iniciar a aula de dons é sobre o novo nascimento. Eu acredito que compreender o que é um novo nascimento faz toda a diferença para aquele que deseja entender, compreender com profundidade no Espírito os dons do Espírito, para que ele serve, quais são os propósitos deles, né? Todos têm propósitos maravilhosos, mas tudo começa deste acontecimento incrível na vida de uma pessoa, amém? O novo nascimento. João 3, de 5 a 6 diz assim: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Bom, nós entendemos aqui, né? O novo nascimento é o despertar do Espírito do homem, é a religação do homem natural a Deus, aos lugares celestiais. O homem renascido no Espírito tem acesso à presença de Deus, que nos traz relação profunda no interior. Então, o que acontece no novo nascimento? O homem, antigamente, estava desconectado de Deus e da presença de Deus, né? O homem não tinha nenhuma mais conexão com Deus, com o céu, com a realidade eterna. Ele só estava vivendo na carne. Então, cumpria suas vontades na carne, vivia na carne, buscava saciar a carne em todos os sentidos. Tudo que ele conhecia eram sensações da carne, né? Então, o espírito, ele estava como inativo no homem. Quando a gente fala de novo nascimento, é como um despertar do espírito do homem. É um momento em que o homem ele volta à essência espiritual que ele tinha antes, né? Isso aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, com a graça de Deus. Então, o homem renasceu, ele renasceu no espírito, né? Deus reavivou o espírito do homem para que através dele o espírito revelasse, o espírito entrasse na vida do homem e se manifestasse no homem, né, através aí dessa ligação. Então, quando se fala de novo nascimento, é o homem renascido no espírito, o homem que vem dessa questão carnal, sai dessa questão carnal e passa a se conectar com Deus de uma maneira mais real, mais
verdadeira, né? Ele escuta a voz de Deus, ele entende as coisas de Deus, ele começa a discernir no Espírito, ele começa a sentir a presença de Deus, né? Então, o homem renascido, o homem que tem acesso a Deus, isso acontece no novo nascimento. É impossível para um homem ver o reino dos céus, entrar no reino dos céus, sem que isso aconteça, sem que ele nasça no Espírito. É preciso, aqui ó, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o homem se torna Espírito a partir dali. Então, essa conexão com Deus é um novo nascimento. É primordial. A primeira coisa que tem que acontecer com o homem que quer viver os dons do Espírito é estar totalmente conectado ao Espírito. Amém? Bom, aí está escrito aqui. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram, adoram em espírito e em verdade. Então, esse texto, ele declara, né? É impossível alcançar o Pai, é impossível, né, você ter uma ligação, um entendimento, uma consciência das coisas que são eternas, sem que haja um novo nascimento. Por quê? A palavra de Deus fala aqui, Deus é espírito, né? E importa, ou seja, Deus é espírito. Importa que os que adoram, adoram em espírito e em verdade, porque é impossível chegar a Deus na carne. É impossível compreender as coisas de Deus na carne, porque ele é espírito. A palavra é espírito. Os dons são espirituais, os frutos do espírito. Então você entende que essa reconexão no espírito faz toda a diferença. É daí que se inicia todo o processo, né, desse movimento do espírito no homem. Né? Então o homem agora passa a adorar a Deus, não em um lugar, não em um lugar que é importante. Ele passa a adorar Deus no Espírito e a entender as coisas de Deus no Espírito. Amém, queridos? E essa parte foi entendida, é importante, nós entendemos essa conexão com o Espírito de Deus para falar dos dons, né? Ai, Senhor, aqui, na verdade, é o seguinte, aqui eu vou falar a real para vocês. Eu vejo só a tela, a minha tela do PowerPoint, eu não vejo a carinha de ninguém. Isso é desesperador. Mas aqui no chat eu vejo aqui vocês falando comigo, é maravilhoso, também. Então, qualquer coisa, estou bem aqui. Ai, glória a Deus. Se não nascer de novo, não tem dons. Exatamente. Se não nascer de novo, não é possível despertar os dons, não é possível que Deus ele haja ou fale conosco, né? E haja através de nós a partir de Deus. É preciso que o Espírito tenha um acesso em nós, né? Então, esse acesso é pelo Espírito. Bom, consequências da presença do Espírito Santo em nós. Passamos a viver em espírito, despertados para a realidade espiritual, a presença de Deus, temos acesso a satisfações e prazeres no espírito e passamos a preferi-los. Deixa eu ver se eu pus o texto. Pus o texto. Pois isso digo, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Agora, é assim que acontece, né? O espírito, ele é uma parte do homem, né? Ele é a parte do homem que se conecta às coisas celestiais. Então, nós entendemos que o homem é espírito, né? Possui uma alma e habita em um corpo. Essa questão do corpo é a conexão do homem à terra. Então, o homem ele pode se mover na terra, ele pode mover a terra, ele se alimenta da terra. Então você vê que essa conexão do homem carnal, né, do corpo do homem, está ligado só a alma é o que torna o homem vivo, as percepções, a consciência, né, as vontades, os sentimentos. Então é aquilo que faz com que o homem esteja vivo, né? E o espírito é aquilo que conecta o homem às questões celestiais, espirituais e eternas. Né? Então, essa é a conexão. Então, o homem do corpo, o corpo é ligado à terra. Aí Jesus fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o corpo do homem, que é carne, que é terra, vive da terra. Enquanto que o espírito, que é eterno, que é conectado ao céu, conectado a Deus, ele só pode existir, ele só pode se alimentar pela palavra que é espiritual. Amém? Então é isso, o homem trino, né? Entrou com o homem espírito. O homem é um ser trono, corpo, alma e espírito.
Exatamente. Então, assim, nós vemos que Deus ele fez o homem dessa maneira para que qual que era o propósito de Deus para o homem, né? Trino, eu entendi, irmão, estou brincando. Qual que era o propósito de Deus para o homem? Era que o homem trouxesse a realidade do céu para as coisas terrenas. Então, ele criou o homem, né, com as mãos, o corpo de terra, mas soprou no homem a alma, né? E assim ele se tornou um ser vivente e se tornou um homem espiritual conectado a Deus. O homem é o único ser que está na terra, é terra, pode mover a terra, nós falamos e sai som, nós tocamos e movemos, né? Tudo aquilo que está na terra nós podemos produzir, nós podemos cuidar. O homem é de terra, porém, ele tem o espírito que está ligado a Deus. Esse espírito precisa ser reconectado. Agora, há uma questão interessante, né? Nós falamos sobre os prazeres da carne, as satisfações da carne, e tudo aquilo que nós temos que deixar quando nós entramos nessa questão do espiritual, de ser espiritual. Eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, mas o que é realmente interessante é que no espírito há satisfações tão maravilhosas, mais maravilhosas do que a própria satisfação da carne. Há prazeres, há alegrias, a paz, a verdade. O espírito, ele se satisfaz e satisfaz a alma também. O espírito, ele é saciado, queridos. E quando o espírito é saciado, a essência inteira do homem é saciada. Então, o mundo, ele engana, dizendo que nós temos que buscar os prazeres carnais, os desejos carnais, e satisfazer a carne. Mas, na verdade, o homem é espírito, né? Então, quando você satisfaz o espírito, você satisfaz o homem pleno, a consciência inteira do homem, o homem como ser completo, na essência original, que o homem é espiritual, está em um corpo de terra, e possui uma alma. Então, quando você vive os prazeres do espírito, a coisa é muito mais maravilhosa. O homem ele é muito mais pleno quando está vivendo no espírito, né? O mundo não quer que você saiba disso. Então, o mundo começa a te enganar, te dizer um monte de bobagem para você misturar a sua consciência e buscar as coisas da carne. Mas quando o espírito é despertado, nós começamos a perceber essas sensações no espírito, então muito mais nós queremos nos envolver, né? Aí fala, a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne, é um conflito, né? A carne quer a satisfação da carne, o espírito quer saciar-nos no espírito. Então é preciso a gente estar nessa conexão com Deus. Assim, deixarmos as obras da carne e o Espírito passa a desenvolver em nós o fruto do Espírito como resultado da sua obra em nós. Então, aqui tem uma questão interessante também. Vou falar aqui um pouquinho, uma pincelada muito rápida, porque, nosso Pai, tem bastante coisa para ministrar. E eu queria dar só uma pincelada, porque faz parte aqui do sentido, né, da aula sobre o movimento do Espírito no homem. O fruto do Espírito são resultados. É muito importante saber a diferença de fruto do Espírito, dons espirituais e ministérios que o Espírito traz para o homem realizar. Cada um tem um propósito ou cada um tem um efeito no homem diferente, né? O fruto do Espírito são resultados do trabalho do Espírito em nós. Ou seja, é a transformação do homem carnal para um homem espiritual através das revelações do Espírito no nosso coração. Então, assim, né, o Espírito, nós despertamos, né, nascemos de novo, estamos aqui vivendo em Espírito, temos consciência dos lugares celestiais, nós temos consciência da presença de Deus, nós compreendemos, estamos sentindo a presença de Deus, estamos adorando em Espírito, estamos entrando nos lugares celestiais e vivendo toda aquela maravilha, né, dentro do Espírito do homem, né? E assim nós começamos a aprender para as coisas de Deus, e buscar as coisas de Deus, e entrar nas coisas de Deus. E assim, quanto mais nós buscamos o Espírito, mais o Espírito transforma o nosso ser. Não é uma coisa, por exemplo, eu sempre falo isso aqui para os meus alunos aqui de vez em quando, né? Eu falo assim, não, você já viu uma árvore fazer força para dar frutos? Já viu? Uma laranjeira aqui, ó, pegar, fazer, isso aqui tá difícil, mas eu vou conseguir uma laranja. Já viu isso aqui? Não, nunca viu. Isso não existe, querido. A árvore não faz força para dar frutos. A questão do homem, o fruto do Espírito ser gerado no homem é a mesma coisa, tá bem? Conforme nós vamos buscando o Espírito, conforme nós vamos nos enchendo da palavra, conforme nós vamos orando, buscando adoração, buscando envolvimento com Deus, naturalmente nós vamos sendo transformados. Essa transformação se dá
com o fruto do Espírito, ou seja, o resultado do trabalho do Espírito agindo em nossa vida. Amém? Então, é um resultado de muitos, da presença de Deus em nós. Esse é o fruto do Espírito. Nós vamos falar aqui, ó, porque as obras da carne são manifestadas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Olha quantas obras da carne, hein? Bebedice, glutonaria, e as coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha o fruto do Espírito também, que é o texto aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então você vê que as obras da carne são aquilo que você satisfaz a sua carne e seus desejos pecaminosos. A carne, ela quer ser saciada. Ela não se importa se isso é certo ou errado. Ela não se importa com isso. Ela tem vontades, né? Sensações, e o mundo oferece muito. Então, assim, dá essa oportunidade para aqueles que são carnais, para cair no pecado, para se satisfazer com a carne. Então, todas as obras da carne é quando simplesmente você não está no espírito e passa a saciar, buscar o saciamento carnal. Então você entra em tudo quanto é doideira que tem nesse mundo. Você vai buscar vaidade, orgulho, as questões sexuais, né? Você é egoísta. Então, assim, você vai saciar a sua carne em todo o sentido da palavra. Mas o Espírito, ele traz ao homem uma maturidade na sua consciência, no seu original. O que é o homem original? É o homem perfeito, o homem sem pecado, o homem perfeito, o homem diante de Deus, ali, né, que desfruta da presença de Deus. Então ele vai começar a gerar no homem o amor, mas não é um amor emocional, essa é a questão, né? A alegria não é alegria emocional, querido. Não é essa questão que nós sentimos, é no espírito, temperança, mansidão, no espírito. O que isso significa? Significa que não depende do ambiente que nós estamos inseridos. Para que nós, por exemplo, a Bíblia fala, para a gente amar até o inimigo, né? Jesus disse, ame o seu inimigo, abençoe o seu inimigo, né? Então, assim, esse amor independe do que uma pessoa faça contra nós. É mais ou menos como o amor de Deus, incondicional, é um amor no espírito, é uma revelação, é uma transformação do homem carnal para o espiritual. Então você passa a amar naturalmente, por causa da presença do Espírito. Não depende do ambiente para manifestar o fruto. Então, alegria, por exemplo, alegria, nós somos constantemente felizes e alegres, não importa o ambiente que nós estamos inseridos. Se o ambiente está acontecendo um caos, se está tudo uma loucura, nossa alegria não depende da movimentação da terra, do nosso ambiente, não depende se algo foi bom para mim, se foi ruim para mim, a alegria no espírito. Então, no espírito, ele é inabalável. O espírito, ele está totalmente conectado a Deus, então não se abala, ele não fica abalado, ele não teme, não tem medo de nada. Então, acaba tendo alegria, a paz, a mesma coisa, a paciência, que é a longanimidade, a benignidade, que é o ato de ter bondade, né? A própria bondade como essência, a fé, a mansidão e a temperança. Então, assim, isso vai sendo gerado no homem conforme o Espírito trabalha, né? Então o homem vai se tornando manso, ele vai amando mais, ele vai começando a ficar sempre alegre, não abala, não abala. Significa que o fruto do Espírito está se manifestando nele como resultado. Eu não tenho que ser feliz. O Espírito já faz com que eu seja feliz no Espírito, pelas revelações que ele me dá. Amém? Então essa é a questão do fruto do Espírito. Precisamos entender a diferença. Eu falei sobre isso porque nós precisamos entender a diferença. Agora sim, nós vamos entrar um pouco no propósito dos dons. Qual o propósito dos dons? Então, qual a diferença dos dons para o fruto, depois do ministério, né? Ué, mas e os dons? Os dons também não são, como é que fala? Resultados da obra do Espírito? Os dons têm uma conotação diferente. Vamos lá. Está escrito em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Samuel, querido, você levantou a mão? Pode falar aí. Não é eu, ó, é a irmã Samanta, ela está um pouquinho alto o seu som, está parecendo que está um Alto? pouquinho de microfonia.
Só baixa só um pouquinho. Espera aí, irmão. Ixi. No de vocês está normal? Nos demais? Oi? Vou perguntar aqui se nos demais está normal aqui, ó. Ah, tá normal. Então tá, vou pedir para ela baixar. Não, então tá certo Aqui aí. tá normal. Tudo bem? Então tá normal, irmão. Continua aí. Do slide atual. Amém. Tá normal, né? Amém, queridos. Na verdade, eu já nem sabia o que fazer aqui. Ah, meu pai. Eu ia baixar o som aqui do computador. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Não, imagina, irmão, fique em paz. E até os confins da terra. Agora é o seguinte, olha só, os dons não são como o fruto do Espírito. O fruto é o resultado do trabalho do Espírito em nós, né? Transformando o nosso ser de carnal em espiritual. Nós vamos mudando, né? De carnal e vamos começando a nos tornar mais espiritual conforme nós vamos seguindo e vivendo com o Espírito. Os dons, por sua vez, é um revestimento de poder para testemunhar, pregando a palavra de salvação ao mundo com demonstração de poder. Então você vê a diferença que é o fruto. Todos que são crentes, renascidos e buscam a presença de Deus, estão aptos a desenvolver o fruto do Espírito, tá bem? O fruto, com todos os gomos, vamos dizer assim, né? Um fruto só, porque o Espírito dá um fruto só e esse fruto gera amor, alegria, paz, gozo, longanimidade, mansidão. Amém? Então você gera esse fruto como? Buscando a presença de Deus, a palavra de Deus, a comunhão com Deus o tempo todo. Amém? Então você busca dessa maneira. E assim Deus ele te transforma. Já o propósito dos dons, ele tem um outro propósito. Os dons têm o propósito de dar poder, ministrar, dar poder ao homem para que o homem manifeste o reino dos céus na terra. Né? Então, Deus fala assim, e recebereis virtude, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunha. Então, ele dá um dom, ele dá um poder para o homem ali, para que esse homem manifeste todos os dons na terra, e movimente a terra através do poder e dos dons espirituais. Então, o céu é movimentado na terra através de um homem cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Então, essa é a diferença. Então, o fruto do Espírito gera em nós transformação, mas o dom do Espírito é um poder, um revestimento. Deus te dá fogo aí, irmão, manda fogo na sua vida, amém? E você é despertado em alguma coisa a mais. Você tem uma palavra de sabedoria, você vira um profeta, sei lá, você tem um dom de cura. Vai depender muito do ambiente que você está inserido, vai depender muito da forma como Deus quer te usar. Mas é para testemunhar, é para demonstrar que aquilo que você prega, como Paulo falou assim, as minhas palavras não são palavras de persuasão, né? Não é para poder te convencer, mas o que eu vim aqui fazer é demonstrar o poder, né? Eu vim demonstrar o poder de Deus. Então, assim, é essa a função dos dons espirituais. Né? Você não vai ficar convencendo pessoa que a palavra é verdade, é verdade, é verdade. Não, você tem que acreditar em mim, a palavra é verdade, me transformou. Não, você vai lá e taca a mão na cabeça de alguém é curado. Aí a pessoa regala os olhos e fala, meu Deus, isso é verdade, né? Então, assim, é mais ou menos por aí. Deus, ele mostrou, ele deu um dom para que isso aconteça. Qual a diferença do dom de sabedoria com o de conhecimento? Nós já vamos chegar lá, querido. Eu vou passar em revista cada um dos dons, a gente vai chegar lá, tá bem? Vai ser benção, hein? O pessoal tá começando a perguntar, eu adoro isso. Oh, glória. Amém. Bom, é isso aí. Amém? Então, essa é a diferença. Vamos ver o texto aqui em Coríntios. Amém? Rapidinho que fala sobre os dons. Suga ele. Misericórdia, irmão. Tem misericórdia. Não, suga mesmo. O que eu puder aqui, o Espírito está comigo. Amém? A aula é pelo Espírito. Misericórdia. Vamos lá. 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar.
e a outros a operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir espírito, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então você vê que fala, todos esses dons, né? Deus fala assim, ele dá um dom a um homem, a uma pessoa, para aquilo que é útil. Ou seja, isso não é uma questão de desenvolver o seu espírito, né? Você já está desenvolvido. Para um homem ser usado com dons, significa que você já tem uma comunhão plena com o Espírito, você já tem uma consciência sobre o reino dos céus, a verdade de Deus, você já tem uma comunhão plena com Deus e tudo isso, você já entra, já conversa com Deus pelo Espírito, né? Você já nasceu de novo, é isso mesmo. Então você já tem essa conexão com o Espírito. Aí você tem esse acesso aos dons. Só que o dom, Deus vai olhar para você e diz assim, nesse lugar que você está inserido, é preciso que alguém seja levantado com o dom de cura, porque é nesse ministério que eu vou usar a pessoa para que o poder de Deus se manifeste aqui. Então ele levanta alguém e dá um dom de cura para esse alguém. E ali naquele lugar que é preciso manifestar esse dom. Sabe por quê, querido? Nós entendemos assim, né? Eu vou lá, todo lugar precisa ter dom de cura. Na verdade é o seguinte, Deus ele sabe exatamente o que as pessoas precisam para conseguir voltar, né? Para conseguir a sua salvação. Nós entendemos que, se eu pegar uma palavra muito forte, se eu pegar uma palavra muito boa, isso vai gerar nas nações, mas nem sempre é assim, querido. Deus, ele conhece o coração dos homens, e o coração do homem é muito, muito complicado. Por isso, quando nós que pregamos, ou ministramos aula, ou falamos, qualquer coisa que nós somos usados, nós precisamos ter plena confiança e nos largar na mão de Deus. Porque às vezes aquilo que nós planejamos fazer não tem nada a ver, não vai tocar naquele homem específico que Deus falou. Então, nós planejamos, fazemos e detalhamos e queremos descrever cada palavra que nós vamos dizer, só que chega na hora, isso não dá certo. Sabe por quê? Porque Deus, ele sabe exatamente o que o outro homem precisa ouvir, ele sabe o que o outro homem precisa ver. Então, ele vai nos usar segundo o que é útil, né? Porque ele está ali nos usando para atingir outro homem com a palavra ou com o dom que for necessário. Então, o Espírito vai operar no homem, ele vai olhar o ambiente e vai dizer, aqui é preciso um profeta. Não, aqui é preciso alguém que fala em línguas e alguém que a interpreta. Né? Então, ele fala, não, isso vai causar um impacto e isso vai ser útil para que a igreja seja edificada, para que as pessoas venham a Cristo, e aí ele pode se chegar ao Senhor com entendimento e confiança, amém? Então é isso, Deus ele dá o dom para aquilo que é útil, né? Cada pessoa para o que é útil. Eu queria, Paulo, procure os melhores dons, é isso mesmo, querido. Olhe no seu quarto, você, Senhor, eu desejo o dom de operação de maravilhas, eu quero ver coisa acontecendo, né? Aí Deus vai falar, amém, queridão, recebe o dom de maravilhas aí e se vira com ele, hein? Né, seja usado através dele, amém? Então vamos passar aqui em revista os dons, amém? Vamos falar sobre cada um deles e nós vamos tentar compreender melhor sobre isso. O que cada dom faz, qual é o objetivo de cada dom, né? E qual o impacto que esse dom causa, assim, né? Quando Deus o usa, quando Deus faz através dele. É o dom de falar em línguas. Esse é o dom, ele é um dom, vamos dizer assim, não sei, querido, mais mal compreendido de toda a face da igreja, né? Dom de falar em línguas. Eu acho que eu vou ler o texto aqui. Alguns textos eu vou ler, só por Atos 19, 6. Gente, essa é a parte que o professor vira profeta e começa a bater, tá? Ô, Glória, vai mudar o dom aqui agora, né? Agora não é ensino mais, é o profeta. Segura as pontas aí, irmão. Atos 19, versículo 6, diz assim: Quando Paulo lhes impôs a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. A questão é essa, irmão, deixa eu ver se eu escrevi aqui, porque eu planejei a aula inteira, né? Conhecida como línguas estranhas, ou língua dos anjos, né? Muitos de nós falamos assim, falou em línguas estranhas, em língua dos anjos. É a línguas que Deus
nos toma, vamos dizer, não é bem nos toma, mas é uma conexão profunda com Deus. É falar a Deus por meio do Espírito, uma conexão profunda, manifestada com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis, né? Está escrito lá no dicionário, diz assim, cuja intensidade ultrapassa qualquer possibilidade de expressão, inexpressáveis, indescritíveis, né? Em Romanos 8:26. Agora diz assim, o que é a oração em línguas? Existe um momento, né? É um dom, é preciso encará-lo como um dom. A Bíblia descreve como um dom de Deus. Então, em algum momento, há uma conexão com o homem, com Deus, tão profunda no espírito, há uma ligação com Deus tão profunda no espírito, algo que o homem acaba, digamos assim, né, saindo dessa esfera mundana, ele entra numa questão espiritual mais forte, mais profunda. E as palavras não são mais suficientes para descrever, para adorar, para santificar, para adorar ao Senhor naquela situação. Então, nesse momento, o homem entra em uma conexão espiritual profunda e começa a fazer gemidos inexprimíveis, né? Gemidos no Espírito, uma conexão como se o homem falasse com Deus através do próprio Espírito de Deus. É um dom, querido, é um dom. Nessa questão, por exemplo, em Atos 19, Paulo foi lá e batizou, né? Colocou a mão sobre aquele homem. Não são línguas inteligíveis. Boa, irmã, exatamente. Então, quando você fala em língua, significa que você saiu dessa conexão, essa esfera, digamos assim, né, natural, e a sua palavra, ela sai como gemidos. Então, é o Espírito, o próprio Espírito, que toca o seu Espírito e você faz esses gemidos. Não são palavras conhecidas do homem, são palavras faladas no próprio Espírito. Aqui no texto, Paulo vai lá e coloca a mão sobre a cabeça de alguém, né? E esse alguém começa a falar em línguas, mas também profetizar. Então, existe uma questão que fala que quando um homem é batizado no Espírito Santo, ele obrigatoriamente tem que falar em línguas. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. Falar em línguas é um dom. É um dom que serve para nos edificar a nós mesmos, né? Naquele texto, um texto acho que vai passar aí depois, eu sempre atropelo meus slides, não se preocupe. Fala que, profetizarão todos, né? Terão todos palavras de sabedoria, falarão todos em línguas, né? Então, assim, não é uma questão. Por exemplo, eu vou dizer aqui, deixa eu ver se está aqui já. Está lá. É um dom e não consequência de ser batizado no Espírito Santo. Muitos são batizados com fogo, mas não são usados em outros dons. Então, assim, o falar em línguas é um dom do Espírito, né? Então Deus ele dá ao homem algo poderoso, algo no Espírito que edifica aquele homem que está falando, né? Então ele é uma conexão profunda com Deus. É um dom, ou seja, quando tem pessoas que é batizado com fogo, recebe poder de Deus para testemunhar, pode testemunhar com cura, pode testemunhar com palavra de sabedoria, pode testemunhar com profecias, mas não falou em línguas. É um dom. Existem pessoas que talvez só interpretem as línguas, né? Mas não falem em línguas, porque é um dom de Deus, né? Dado a alguns homens ali para se conectar mais profundamente com o Espírito. Por exemplo, não há relatos de Jesus Cristo. Vamos colocar Jesus Cristo aqui. Jesus Cristo foi usado em todos os dons que estão descritos: palavra, sabedoria, cura, profecia, tudo. Mas não há relatos que Jesus Cristo falou em línguas no momento do batismo, né? Então não é essa questão, só se eu não fui batizado no Espírito Santo, então eu não recebi o poder de Deus, eu não tenho condições de receber um dom de cura. Tem, querido, você tem o Espírito ativado, você tem o Espírito renascido, então a qualquer momento Deus vai ativar em você um dom que ele necessitar. Eu já tive essa questão aqui em casa, na célula, e foi dessa forma que eu falei, né? Pessoas saem aliviadas, assim, graças a Deus. Não, eu nunca falei em línguas, mas eu sempre vi essa pessoa cheia do Espírito Santo, querendo a obra de Deus, a palavra de Deus. Eu falei, olha, o seu espírito está renascido. Então, com certeza, você verá grandes manifestações do Espírito de Deus na sua vida. Então, outros dons serão realizados na sua vida, talvez, e outros, eu falar em línguas talvez não seja, talvez seja, mas não é um resultado, não é consequência de ser batizado no Espírito Santo. É um dom de Deus, amém? Então, não pense por aí que se você ainda não for batizado no Espírito Santo, pode ser, sim, porque é um dom de Deus, mas você pode ser usado no dom de cura a qualquer momento, no dom de milagres aí a qualquer momento, né? Pode ser imitado, isso é muito importante entender. Ele pode ser imitado por homens na carne ou até por demônios, queridos.
Pode ser. Tem que buscar. Já vi casos que a pessoa só falou uma vez aleluia. Pronto, né? A gente fala, o apóstolo Paulo fala, busque com zelo os melhores dons. Quem não quer uma conexão dessa com Deus, né? Uma conexão tão profunda de que você começa a gemer, suas palavras não são mais suficientes, né, para se expressar, porque você entra em uma outra condição, uma condição espiritual, algo muito mais profundo, e ali você é edificado, o seu espírito é edificado, você é renovado. Tanto que o apóstolo Paulo fala que quem fala em línguas, né, edifica-se a si mesmo, mais do que profetiza, edifica a igreja. Então Deus tem um propósito para esse dom. Ele pode ser imitado e por isso nós precisamos estar atentos, né? E há um dom que também serve para acabar com essa questão da imitação, né? Nós vamos ver aqui já já. A variedade de línguas é um dom também, está incluso no próprio dom de línguas. A variedade de línguas é um dom também, está incluso no próprio dom de línguas. A variedade de línguas, né? Quando se fala. Querido, existe uma questão assim, né? Lá no relato bíblico, quando se fala que alguns homens ouviram cada um nas suas línguas, né? A gente vê lá no texto de Atos, que lá em Pentecoste, que os homens estavam falando em línguas repartidas como de fogo, e cada nação ouvia as pessoas falarem cada um na sua língua, né? Eu acredito ali, né, que eles falavam em línguas mesmo, eles estavam com esses gemidos inexprimíveis. E as pessoas entendiam, ali naquela situação, elas entendiam as palavras segundo a sua nação. Existem momentos que Deus fala com um homem, pode usar um homem para falar com uma nação diferente da dele, né? Então, existem momentos, como eu disse, para o que for útil. Então, Deus pode sim, através da conexão com o Espírito, fazer um homem falar em japonês. O que Deus não pode fazer? E isso está conectado a essa questão, a esse dom com línguas, né? Esse dom com línguas. Também é uma conexão forte com Deus. Mas você vê que essa conexão, ela não edifica o homem que está falando. Então, na maioria das vezes, o que Deus vai fazer? Ele vai usar um homem em interpretação, né? Ele vai dar a interpretação, ou ele vai fazer com que um homem entenda aquilo que está sendo dito, ele ouve na sua própria língua, e assim Deus manifesta. Ele vai fazer com que a obra seja feita conforme necessária. Se há um homem que precisa entender a palavra que está sendo pregada com gemidos inexprimíveis, Deus pode fazer esse homem ter a revelação da palavra, Deus pode pegar uma pessoa com dom de interpretação de línguas e interpretar a línguas para esse homem, ou Deus pode fazer um homem cheio do Espírito Santo falar na própria língua dele, né? Tudo isso tem a ver, sim, com a conexão desse falar em línguas, né? O dom de interpretação, por exemplo, escrito aqui em 1 Coríntios 14, 13, quando alguém fala em línguas, está fortemente conectado ao Espírito Santo no momento da manifestação. Deus pode estar trazendo uma mensagem não só para edificação e comunhão com quem fala, mas para a edificação de toda a igreja. Então, a pessoa com dom de interpretação revela toda a mensagem de Deus ali que está codificada, né? Então, isso também acontece. Deus, ele fala com a pessoa e essa pessoa é edificada. Se ela ficar na palavra em línguas, sem que haja entendimento, então só ela vai ser edificada, mas ninguém. Ela será edificada pela palavra, pelo gemido, pela conexão extrema com Deus ali. Só que aquela palavra que está sendo ministrada no coração daquele homem específico, às vezes Deus quer edificar toda a igreja, né? E assim, o que ele faz? Ele levanta uma pessoa com o dom de interpretar. Isso é para o que for útil. Então, tem um homem falando em línguas. Deus deu a língua para aquele homem, despertou ele nesse espírito, e ele começou a falar em gemidos inexprimíveis, a língua do Espírito Santo, e começa a falar em espírito. Só que Deus fala, não, isso que ele está falando em espírito não é só para a edificação dele, é para a edificação de toda a igreja, de todos que estão aqui ouvindo esta palavra. Então, o que ele faz? Ele levanta um abençoado. Pode ser irmã Andressa, hein, irmã? Ô, glória. Pode ser irmão Samuel. O pessoal está se manifestando aqui. Raro mesmo, hein? Pode ser qualquer um. Ele levanta alguém no meio do povo da igreja e começa a interpretar a língua que está sendo dita. Para quê? Para que toda a igreja seja edificada a partir desta mensagem, né? É maravilhoso, é algo tremendo e poderoso demais. Deus, ele faz essas coisas. Ô, meu pai. Só um minuto, queridos. Só um minutinho. Esqueci de fazer uma coisa. Enquanto ele sai, eu vou contar a história. Teve uma irmã que estava num culto, e o irmão Leandro, que é cunhado da Bruna,
A Bruna, esposa do Wesley, ela participa do Mergulhando, só que depois, né? Ela vai ouvir isso aqui. O cunhado dela estava pregando numa igreja, numa sede de uma Assembleia de Deus, um congresso. O fogo de Deus tomou aquele lugar. Tinha uma mulher muda. A mulher começou a falar em línguas. Falou em línguas. Todo mundo Nossa. viu. E aí ela nunca mais falou em nada. Ela só abriu a boca para falar em língua. Vocês acreditam? Uau! Voltou a ficar muda. Tipo, pelo que eu entendi, é isso. Vou até confirmar com ele, vou pedir um áudio dele contando essa história, mas só para edificar a fé, né, dos irmãos. Olha que coisa forte. Coisa. Mas é por aí, irmão, porque em línguas falam espírito, né? Então não tem nada a ver com a alma, às vezes nem com o corpo, né? A pessoa lança aqueles gemidos e fala através do espírito e Deus desperta no homem, é coisa incrível, né? Então a gente vê que isso acontece e oh, meu Deus do céu, é claro que a gente acredita nessas coisas. Imagina uma mulher muda e começa a falar em línguas, que coisa incrível, né? E Deus faz essas coisas mesmo, né? E assim, eu tenho certeza que naquele momento isso foi útil para algo que Deus queria fazer, impactar aquelas pessoas naquele momento, naquele lugar. Então Deus usou esse dom nessa pessoa que já tinha uma conexão com Deus, já tinha uma conexão com o Espírito, e assim Deus usou ela nesse lugar desta maneira. Poderia alguém ser levantado e começar a interpretar? Poderia, né? Porque Deus faz essas coisas. Então a interpretação de línguas serve para isso, para que a língua falada em gemidos exprimíveis seja falado, né? Seja para edificação de todos que estão ali. Agora imagina o poder disso, isso é maravilhoso, querido. Uma pessoa falando em língua, alguém interpretando, eu já vi isso, e meu Deus do céu, é algo sobrenatural, algo inacreditável, assim, você fica, só palavras realmente fortes e poderosas, maravilhosas. O dom de profecia, né? Também há uma questão muito forte aí com esse dom de profecia, porque ele tem uma conotação, vamos lá. É a capacidade especial que Deus dá a certos membros para receberem e transmitirem uma mensagem imediatamente da parte de Deus ao seu povo, de uma declaração divinamente ungida. Né? Deixa eu ver o que eu pus aqui. Como no Antigo Testamento. Exatamente, eu já ia atropelar, mas não atropelei. Eu estou começando a entender as coisas aqui. Alguns irmãos nunca viram, né, irmão? O irmão Marcelo nunca viu, outros já viram. É incrível, irmão. Procure esse dom aí. Seja você, então, o intérprete um dia aí, viu, irmão Marcelo? Seja você um intérprete aí. Nossa, é tremendo demais. É maravilhoso. Você não vai só ver, vai viver. Bom, o dom de profecia, ele tem um objetivo especial, queridos. No Antigo Testamento, as profecias eram dadas como alerta ao povo, né? Você não vê uma profecia bíblica de um profeta no Antigo Testamento falando a um homem somente, se não tem a ver com a nação. Então, o profeta, ele falava com reis, ou ele falava a própria nação de Israel, ou ele falava com os sacerdotes, ele falava isso, né? Então, ele trazia uma mensagem de Deus para a nação, de alguma maneira, seja para o rei, seja para um sacerdote, seja para alguma pessoa que tivesse a ver com a nação, né? Toda a nação de Israel recebia essa profecia. Por quê? Qual é o objetivo da profecia em si? É tornar o homem, voltar à nação, a fazer aquilo, a cumprir a vontade de Deus. Então a nação está andando por um caminho. Ela se desviou do caminho que Deus apontou para ela. O que Deus faz? Levanta um profeta, dá uma palavra ao profeta para que diga, fala para esse povo voltar para o caminho que eu tinha determinado antes. Então, a profecia, ela tem mais essa conotação, sabe, de trazer o povo à prática novamente daquilo que é a vontade de Deus. Nesse dom aqui, por exemplo, na igreja, ele é dito, porque às vezes a igreja está saindo da vontade de Deus ali, queridos. Começa a entrar vaidade, começa a entrar orgulho, começa a entrar uma coisa ou outra. Deus levanta um profeta e fala, olha aqui, você fica esperto e bonitão, porque você vai cair se não continuar com esse caminho. Né? Geralmente a palavra do profeta é só Jesus na causa. Né? A gente sabe que não é brincadeira. Ou seja, é um povo que está desviado, né? Ou seja, ou que está desviando, ou que está mudando o seu pensamento. E Deus levanta um homem cheio do Espírito Santo, entrega a ele uma palavra já pronta, assim, ó, chave já. Coloca ali na cabeça dele. E fala através dele. Né? Não foge profeta não, irmão. Oh, meu Deus.
Agora não pode mais, né? É isso mesmo. Porque, na verdade, querido, a palavra de profecia era muito bom. Ou seja, se nós estamos saindo do caminho, Deus não quer que a gente saia do caminho. Então ele levanta um profeta e fala, volta, filhão, volta. Né? Você estava indo bem, você estava indo no caminho certo. Deu uma desviadinha, vem o profeta e fala, não, não é por aí, volta, faz, continua fazendo aquilo ali que Deus falou. Continua naquele caminho que você estava seguindo, né? Então esse é o papel do profeta. Ele faz com que a pessoa retorne à obediência, à vontade de Deus, né? Palavra de sabedoria. Uma irmã perguntou para mim sobre a palavra de sabedoria. Vamos falar sobre a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria não tem nada a ver com conhecimento, né? Com experiência de vida ou conhecimento teológico, né? Essa sabedoria não é nossa, vem de Deus para determinado assunto específico. Sabedoria, ela tem a ver com você, como é que fala? Praticar. Quando você recebe uma palavra, vamos dizer, né? Você tem conhecimento de algo, a palavra de sabedoria é uma aplicação. Então, ali, Deus ele te dá como se fosse uma instrução do que fazer, de como agir. Mas essa sabedoria não é natural, amém? Não é algo que você já sabe, não é algo que você já teve experiência e aprendeu com isso. É algo que vem do céu, vem direto da revelação do Espírito na sua vida. Então, ele faz com que você haja certo, né? Tenha você consiga discernir ali um momento e agir do jeito certo. Então, quando fala de sabedoria, né? Quando a gente fala de sabedoria, por exemplo, não é colocar em prática aquilo que nós sabemos, né? Não temos esse entendimento. Sabedoria não é só conhecer, mas é pôr em prática aquilo que você conhece, né? Então, isso é sabedoria. Nesse caso, a sabedoria, como dom de Deus, é mais ou menos isso, né? Ele vem com uma palavra de sabedoria para você agir, para você conseguir resolver algo que ninguém consegue em algum momento complicado, e aí você consegue desenrolar alguma coisa pelo Espírito. Tudo isso é pelo Espírito. É a capacidade especial que nos dá certos membros do corpo de Cristo para sondarem a mente do Espírito Santo. Olha que loucura. De modo a receberem discernimento de aplicação de conhecimento a certa necessidade. Então, assim, muitas vezes é aplicação, é um modo de agir, é a forma de agir. Então, Deus ele te dá a ação correta. Né? Então, você sabe exatamente o que fazer em certas situações. Não pela carne, não pelo seu entendimento, não pela sua experiência, mas pelo Espírito. Deus revela no seu Espírito e é algo maravilhoso, né? Aí a diferença da palavra do conhecimento. Olha só, interessante. Você vai ver que a palavra do conhecimento tem a ver com a questão da profecia. Nós confundimos com palavra de profecia muitas vezes. Amém? Eu vou ler em Colossenses 2 aqui. Colossenses capítulo 2. Estou com a Bíblia da Juliana aqui. Oh, glória. 2-3, assim. Esforce-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza e pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Ela fala sobre o conhecimento, conhecendo plenamente. Bom, é dada pelo Espírito Santo, instantaneamente, onde Deus traz revelações sobre pessoas, circunstâncias ou verdades. Olha para você ver a diferença, né? Existe o dom de profecia e existe o dom da palavra de conhecimento. Muitas vezes nós confundimos. É dada pelo Espírito instantaneamente, onde Deus traz revelações sobre pessoas, circunstâncias, verdades bíblicas. É mostrado, por exemplo, algo sobre a vida de alguém, né? Só conhecido pela própria pessoa, como aconteceu, por exemplo, com Davi, seu pecado foi revelado ao profeta Natan, ou a revelação de Pedro sobre o pecado de Ananias e Safira. Então você vê que a palavra de sabedoria é um momento de aplicação. Então Deus te dá uma saída. Você sabe exatamente o que fazer, como agir em determinada situação. A palavra de conhecimento, uma revelação pessoal sobre uma pessoa, sobre uma situação específica, sobre um caso. Então, quando um cara chama você lá para falar sobre a sua vida, o que ele está fazendo muitas vezes é palavra de conhecimento. Se ele fala uma palavra ao pastor para que a igreja tome um rumo, então é uma profecia. Entende a diferença? Ele vai discernir você. Então ele vai ali falar sobre algo que só você sabe, ele vai falar sobre uma circunstância da sua vida, ele vai falar sobre isso. Por exemplo,
O profeta Natan não tinha ideia do que Davi tinha feito, né? Era um profeta, mas ali ele foi usado com palavra de conhecimento. Ele falou a Davi sobre o pecado de Davi, específico de Davi, e que Deus iria tratar com Davi. Foi revelado ao profeta Natan. A mesma coisa aconteceu com Pedro, com Ananias e Safira, foram lá, mentiram para ele, né, sobre essa questão, e assim eles caíram duro lá, caíram morto lá. Então foi uma palavra de conhecimento. Pedro sabia exatamente o que estava acontecendo, Natan sabia exatamente o que estava acontecendo, e assim, né, Deus fez e agiu conforme aquele momento pedia para agir. Marcelo, você levantou a mão, querido? Pode falar, por favor. Foi a gente. Eu só vou te fazer uma pergunta, né? Que eu sou aluna. Vai, Levan. Eu ouvi alguém falar uma vez que palavra de sabedoria é quando o Deus dá o discernimento de uma situação que aquela pessoa ela não teria como saber, do passado ou do presente, de uma situação que ela não estava ali. E profecia é uma palavra do futuro. Você acha que está certo isso? Depende. Depende, mano. Sim, de certa maneira. A profecia, ela pode ser uma palavra do futuro, né? Como muitas são palavras do futuro. Mas muitos profetas também falaram com exortação a Israel. Muitas vezes você vê que os profetas, eles falavam e exortavam Israel sobre o pecado, sobre a condição do pecado. Ou seja, eram profecias para fazer com que Israel voltasse a andar no caminho da obediência, mas não tinha muitas vezes a ver com o futuro, né? Então, a palavra de profecia, ela pode sim significar o futuro, como muitas profecias bíblicas falam sobre o futuro, mas não é uma regra específica. Às vezes é uma exortação, às vezes é uma forma de Deus trazer o povo de volta a ele, né? Às vezes é uma forma disso. A palavra de sabedoria, conhecimento, eu acho que foi misturado aí, né? Porque a sabedoria, quando se fala sabedoria, o irmão Salomão tinha esse dom, né? Exatamente. Deus, ele colocou o dom sobre Salomão, ou seja, ele tinha discernimento, ele compreendia as coisas, né? Ele era sábio, né? Não era só um conhecimento. Na verdade, né? O Salomão, ele foi dominado por esse dom, né? Só que Deus, ele pode dar esse dom, ele pode dar esse dom a Deus, assim, a qualquer momento. Por exemplo, depende do que for útil. Então, às vezes, você está numa situação na sua igreja, na sua casa, na sua vida, no seu ministério, e é preciso que Deus haja, e você haja de uma certa maneira que você não está sabendo agir, não está sabendo desenrolar, não está sabendo fazer. Então, Deus vai lá e te revela, ele dá a palavra de sabedoria para que você aplique em conhecimento que talvez você tenha, né, mas não está sabendo ali lidar com ele. Então, isso vem do Espírito. Aí, na hora, você sabe o que fazer, você sabe como agir. A palavra do conhecimento são essas revelações que Deus dá, né, que são instantâneas. Então, assim, você está no culto, Deus aponta alguém para você. Sabe aquelas questões que acontecem no culto? Deus aponta alguém para você, aí começa a falar os problemas da vida, começa a falar as coisas da vida dela, e fala, e aquilo é maravilhoso. Mas por quê? Deus, ele quer não só tratar com aquela vida com quem ele está falando, mas é um dom. O que é um dom? Demonstração de poder para testemunhar. Então, Deus, daquela maneira, ele quer impactar a igreja, ele quer impactar o evangelista, o trabalho do evangelista, ele quer fazer algo que ele sabe que aquilo vai acontecer se fizer. Então, ele fala, vou chamar essa pessoa e vou começar a revelar sobre algo, sobre a vida dela, sobre as coisas dela, ou sobre uma verdade bíblica. Às vezes, Deus dá esse conhecimento para você, sobre uma verdade bíblica, que ainda não está revelada, e ele te dá uma revelação da palavra, sabe? É algo realmente maravilhoso. Então, palavra de conhecimento é sobre isso, essas revelações que Deus dá, né, instantaneamente no Espírito sobre certas situações determinadas. Profecias têm a ver com o povo. Tá, não, eu confundi, viu? Eu li sabedoria aqui, mas a minha pergunta é se palavra de conhecimento e profecia, então desculpa. Estava certo. Não, imagina, irmão. Não, imagina, sem problema. Amém? Então, essa é a diferença. Né? A profecia fala do futuro, fala isso, mas nem sempre. Né? Às vezes é uma exortação. Mas também fala do futuro. Mas também fala de exortação. Né? Mas também fala, sempre tem a ver com o povo. A palavra de conhecimento também pode falar de exortação. Também, às vezes, pode até falar de algo que vai acontecer com você. É uma revelação que Deus dá ali instantaneamente em uma situação exatamente específica sobre alguém e não sobre um povo. Amém? Essa é a diferença. O conhecimento fala sobre alguém e a profecia fala sobre um povo. Amém? Essa é basicamente a diferença. Bom,
O dom de discernimento de espírito, olha aí, o dom de discernimento de espírito. Alguns aí se manifestaram querendo esse dom, hein? Glória a Deus, é um dom extremamente importante para a igreja, principalmente nos dias de hoje. O que tem de charlatão por aí, meu irmão? Misericórdia, tem que despertar mesmo. Não, isso aí não é de Deus, não. Isso aí, esse espírito aí é esquisito, cai fora. Precisa, olha, se vocês estão querendo, pode chamar. Deus, chama esse povo mesmo, discernimento de espírito, para que sejam desmascarados os charlatões que estão tentando enganar o povo de Deus, amém? Muito importante. Discernir é provar e examinar a origem de comportamento. Através desse dom, interpretamos e revelamos a origem de uma profecia. Deus dá a revelação se determinado comportamento ou palavra vem de Deus, ou se é homem, se é do homem carnal, ou se é do diabo. Se é uma profecia legítima, ou um falso profeta, né? Ou de um ministro. Então, assim, o discernimento, você tem um momento ali, né? A pessoa fala em línguas. Se você não tiver com dom de discernimento, você vai achar que aquilo é línguas. O profeta vem, fala e dá umas profetadas. Eu vou falar em profetada, é isso, profetada. Profetada é quando o cara está na carne, ou até mesmo quando está no diabo, né? Quer falar alguma coisa para te enganar. Então, não. Aí você, com dom de discernimento, fala, haha, de jeito nenhum. Isso aí não vem do Espírito. Eu sei que não vem do Espírito, por quê? Porque eu estou recebendo aqui o dom de discernimento do Espírito. Aí você desmascara, você derruba qualquer mentira sobre a igreja. Isso tem tido muito, né? E aqueles que desejam esse dom, queridos, manifeste esse dom, que é extremamente necessário na igreja. Amém? Discirna mesmo, discirna. Vai lá e discirna o Espírito que está acontecendo. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, né? É um texto conhecido, verdadeiro, e nós precisamos estar esperto ali. Toda a igreja precisa ter alguém com discernimento de espírito. O dom da fé. Dom da fé. O dom da fé é um dom para demonstração de poder. Tá bem? Para demonstração de poder. É diferente da fé em Jesus para a salvação. Ou a fé de Hebreus, por exemplo, que homens confiaram em Deus, né? Que fala sobre diversos homens que confiaram e creram em Deus. A fé vinda do Espírito Santo, como a vez em que o Senhor Jesus disse Pedro para ir lá no peixe, pegar a moeda. Lembra aquela questão que Jesus chegou? Falou, Pedrão, faz o seguinte, vai lá no mar, pega um peixe lá, o primeiro peixe que vier, você vai abrir e vai ter moeda. Essa moeda você vai pagar, sou o posto e o meu. E aí, você já conseguiu esse dom aí, queridão? Não é brincadeira, né? Quantos nós poderíamos fazer isso aí? Então, assim, né? Ou quando a outra vez, Jesus falou para os discípulos lá, joguem a rede para o outro lado, né? Joguem para o outro lado e vocês vão trazer multidões de peixes, né? E isso aconteceu. É esse tipo de fé que move, né? Que traz, é uma fé que vem do Espírito para uma manifestação especial em um momento especial. Não tem a ver com a fé que da sua salvação, que você crê em Cristo, que ele vai vir, que ele vai voltar, por exemplo, né? Não tem a ver com essa fé e confiança que você determina, você fala, não, eu vou dar um passo de fé, e você vai e acredita que Deus vai fazer algo na sua vida. O dom, ele manifesta um poder maior, ele é um impacto, é um dom. Então, sim, Deus vai impactar, vai usar esse poder da fé para que alguém seja impactado, a fé que move montanhas, né? Então, muitas vezes, nós temos a fé, que é nessa fé de andar com Deus, de viver com Deus, obedecer a Deus, que é a fé de todos. Mas existe esta fé que é dom, que é preciso que venha de Deus para mover algo sobrenatural. Amém? Algo que não é natural, que está fora do natural. Então Deus ele usa esse dom. Você vai ver que esse dom ele vai estar em unidade ali, em união com o dom de cura, obviamente, né? Obviamente vai ser usado ali. É o nível de fé zero de dúvida. Exatamente, mano. Não existe dúvida no dom da fé, amém? É um nível de fé que vem de Deus, do próprio Deus. Então, ele derrama pelo Espírito, no Espírito do homem, essa fé. É algo poderoso e algo assim, que não tem como não mover nada. A fé já move, né? Se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pelo amor de Deus. Agora, essa fé que vem de Deus é uma fé totalmente poderosa, totalmente do Espírito, né? Então, ela vem direto do Espírito para nós e move algo sobrenatural. Né? Essa fé, esse dom da fé, pode ser usado em dom de cura, por exemplo. O dom de cura é a realização de cura completa de enfermidade no corpo e na alma, restaurando a saúde sem fazer uso de meios naturais. Então, é aquilo que nós já vimos e conhecemos, né?
levanta e anda, né? Vai e enxergue, você já está curado, você já está livre, né? Então, é algo sobrenatural, querido, dom de cura. É um dom como falar em línguas, amém? A pessoa que fala em línguas pode ser usada em dom de cura, uma pessoa que fala em línguas pode ser usada em discernimento. É um dom, ou seja, é um poder para testemunhar em situações específicas. Então, simplesmente alguém é curado pelo dom que há ali numa pessoa. Né? Lá na apostila fala, se você quer fazer o teste, se Deus te deu esse dom, sai orando aí, sai orando pela cura, sai orando pela cura, pelo milagre, né? Que se você tiver o dom, Deus vai fazer. Ou no momento, Deus te dá, por exemplo, né? Em algum momento, talvez Ele não te deu o dom da cura, né? Vamos supor, não te deu o dom da cura, mas em algum momento Ele te use no dom da fé. Então ele fala, você está ali ministrando, pregando alguém, você está evangelizando alguém, aí Deus fala assim, olha só, você tem que orar pela cura dele. Às vezes isso não é o dom da cura, é o dom da fé. Então Deus te dá uma fé sobrenatural, você ora por aquela pessoa é curada, na hora ali, instantaneamente, né? De várias situações, pode ser emocional, pode ser físico, pode ser tantas coisas que acontecem, né? E tem aqueles que recebem de fato o dom da cura, que é específico, é um ministério. Então ele usa esse ministério para impactar em certas situações no que for útil, tá bem? Nossa, Pai. Deus manifesta esse dom sempre que necessário o ambiente e a obra que ele deseja fazer, através de um crente em determinada pessoa, em determinado lugar. Lembrando que esse dom se manifesta com poder para testemunhar. Amém? Não tem um dom que é mais importante ou melhor do que outros. Tem dons que Deus precisa usar em certas situações, em certos momentos, e ele usa esses dons em certos momentos. Amém? Você só tem que estar disponível com o espírito despertado, com toda a sua devocional em dia, né? E com o espírito aberto para que Deus te use em qualquer dom necessário ao ambiente que você está. Amém? Amém, querido. Vai com Deus, viu? Deus abençoe. Dom de milagres. Vamos lá, querido. Não são só 9 dons, hein? São só 9 dons. Dons de milagre. Milagre é um ato sobrenatural, né? É sobre humano que foge do controle de qualquer lei natural. Sobre-humano, né? Que foge do controle de qualquer natural. O milagre é a manifestação do poder divino realizando grandes mudanças na ordem natural. Então, dom de milagres pode ser qualquer coisa que seja fora do natural. Tá bem? Qualquer coisa que seja fora do natural. Então, algo que aconteça no meio natural que não é algo sobrenatural. É o dom de milagres. Também pode ser usado como dom da fé. Então, tem pessoas que fazem coisa acontecer. Por exemplo, eu acho que coloquei aqui. Acho que não coloquei aqui, então. Bom, eles fazem coisa acontecer, igual quando a vez que Paulo fez um homem ficar cego, né? E essas coisas acontecem, querido, assim, move o natural. Então sai do natural e o dom de milagre acontece, né? Ou algo que Jesus anda sobre as águas, isso é natural? Pelo amor de Deus, isso não é natural, né? Andar sobre as águas é fácil? É algo que você pode fazer? Vou tentar andar sobre as águas aqui. Não, isso é um dom de milagre, né? Deus, ele impactou. Ou Jesus, vamos dar o exemplo de Jesus, né? Fazer a perna crescer também é demais, né, irmão? Misericórdia. Ele sai do barquinho lá, Ô, todo irmão, aquele te barco. atrapalhar. Oi? Te atrapalhar. Tinha um irmão no Fala, avivamento. irmã. Tinha um irmão no avivamento da Rua Azusa, que ele era usado no dom de maravilhas, e os membros cresciam. Nossa, vai do céu. Você já ouviu falar disso? Imagina isso. Tinha uma Já. menina na Rua Azusa. Gente, a Rua Azusa é onde teve o avivamento há 100 anos atrás. Esse avivamento. Que ela colocava a mão assim, ó. Não tinha dentista igual hoje, né? E os dentes das pessoas cresciam. Você acredita? Não, é tipo. Claro que eu acredito. Não, eu Ó, já vi. gente, é um negócio. É Ó, maravilhoso. não, ó, parece exagero, né? A perna crescer. Mas, ó, teve uma pessoa que eu acho que ele era daquele tempo daquela mulher, Kathleen Kuhlman, lembra dela? Que era lá dos Estados Unidos, lá, dos anos 70. Tinha um homem lá também, que quando as pessoas iam lá, por exemplo, com uma perna torta, uma perna atrofiada, ele orava e o membro ficava igual ao outro. Parece assim, negócio que não existe, né? Mas é que a gente não vê mais, né? Exatamente.
Pessoas precisam procurar mais esses dons, irmã. Mais esses dons. Vamos orar para que esses dons apareçam, gente. Já viu aquele pasto de pó de ouro, né? Não sei que pingar água do teto, sei lá, querido. Deus fala e faz as coisas conforme a necessidade, né? Então, mas agora crescer um membro, meu Deus, imagina na sua frente lá um braço que não tem que crescer. É um dom sobrenatural, maravilhoso e é usado para testemunhar, né? A igreja hoje está muito exatamente moderninha. Sabe qual é o problema? Para que você atinja esse nível de ser usado por Deus, né? Você viva intensamente esse espírito, é preciso buscar. E a igreja não quer buscar, a igreja não quer orar, a igreja não quer estar no pé do Senhor Jesus ali e tendo essa conexão espiritual com Deus, né? E é isso que nós precisamos hoje, queridos. Entrar nessa condição, entrar no ambiente espiritual, né? Entrar na vontade de Deus realmente, é buscar realmente a face de Deus, buscar viver no Espírito. O que a gente faz? A gente não vai orar e fica televisão, celular, YouTube, não sei o quê, um monte de tranqueira que roubam o nosso tempo, né? E a gente não busca Deus, né? Então Deus está ali pronto para fazer você arrepiar, meu irmão, pronto para fazer você crescer, desenvolver no espírito e fazer coisas sobrenaturais nessa terra e te usar poderosamente, né? A igreja não é um museu de santos, só contemplando o que já foram, devemos crer e buscar. Exatamente, exatamente. Muita coisa já aconteceu e nós podemos realizar. Só que qual é a questão? Precisamos profundamente buscar a Deus de todo o coração, gastar o nosso tempo. Sabe o tempo? Você tem que desligar a sua TV e ir para o seu quarto. É isso. É isso que vai fazer você mover o reino, mover o seu espírito, conectar ao espírito, e assim você vai entrar numa dimensão muito, muito maior do que você está. E aí, Deus ele vai poder te usar. Por quê? Porque ele precisa de uma conexão dessa, irmão. Se você está na carne, se você só vive com distrações na cabeça, como é que ele vai te usar em dom de milagre, um dom de cura? Não tem como. É preciso que você, exatamente, Deus não usa carnal. É preciso que você esteja totalmente envolvido no Espírito. Amém? Vamos lá. Obras do Espírito, estamos acabando, amém? Não se preocupem. Agora sim, obras do Espírito e ministérios. Agora são os ministérios, amém? Que são separados, são diferentes tanto do fruto do Espírito quanto dos dons do Espírito. Tem outro propósito e também vem do Espírito. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros doutores. Também tem um propósito específico por Deus. Esses ministérios que vêm direto do Espírito. Os ministérios, diferentes dos dons, que são poder para testemunhar, servem para edificar a igreja. Então, assim, o propósito dos ministérios é a igreja, amém? É a igreja, aquela que já está anotada, é o rebanho. Então, assim, os dons, a gente faz para... Deus nos usa para impactar o mundo, amém? E mostrar ao mundo o poder de Deus. E eles são usados dentro da igreja? Claro que são, também são usados dentro da igreja. São usados em grandes avivamentos, são usados em grandes evangelizações, em grandes momentos da adoração. São usados, queridos. Todo esse momento acontece, dons se manifestam e é maravilhoso. Mas o ministério é um trabalho que o Senhor dá, o Senhor, o Espírito Santo, dá a certos homens, especificamente para edificar a igreja, né? Então, maestro, evangelista, ok. Bom, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Edificação do corpo de Cristo. Então, quando fala de ministérios, apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, fala sobre edificar esse povo já arrebanhado. Então, vai lá, o dom impacta o mundo, impacta as pessoas são ganhas para Cristo, querem seguir a Cristo. Entrem no ministério, uma igreja, e eles são cuidados por apóstolos, por evangelistas, por mestres, por profetas e pastores. Tá vendo? Então, tem uma outra questão, né, em que precisa ser analisado também, né? Os dons servem uma coisa, o fruto do Espírito é o resultado, e o ministério é para edificar a igreja. Homens são levantados como ministério, como trabalho específico para edificar a igreja. Em Romanos 12:6 vai falar de outros dons que são basicamente ramificações dos 9 dons. Leia lá, querido, eu não vou dar tempo de ler agora, amém? De 12:6-8 vai falar sobre esses dons, você vai ver, né? Dom de ensino, de outros dons lá que vai ter lá. Só que, de certa maneira, é uma ramificação, ele vai ter a ver com os outros 9 dons principais ali que a gente falou já, amém?
Então, tudo isso entra na obra do Espírito Santo através dos homens. Aqui eu coloquei um quadrinho para a gente ver mais ou menos como é que os ministérios trabalham, né? Então, o evangelista, ele vai buscar, vamos colocar aqui como as pedras, né? Como a igreja ou como as pessoas, ou como a igreja especificamente. Então, o evangelista vai buscar a pedra, ou seja, ele vai pegar as pessoas que estão lá, não estão moldadas, que estão totalmente, né, fora de questão, estão completamente, como é que fala? Confusas da vida e tudo mais. Eles pegam as pessoas e traz, né? O apóstolo, ele vai fazer a planta, ou seja, ele vai planejar, né? Ele vai planejar todo um ministério, ele vai fazer todas essas coisas acontecerem. Então, ele funda a igreja, né? Vamos dizer assim, o apóstolo é fundador da igreja. Então, aquele cara que pensa, que medita, que leva... Olha, é o cara que mais sofre. Ele primeiro, ele é o pastor, ele é o mestre, evangelista, ele vai no lugar e começa uma obra. Só que ele é projetista, então ele não para em um lugar só. O apóstolo, ele não consegue ficar parado em um lugar só. Então, como a mente dele está muito além daquilo ali, ele não consegue ficar em um lugar. Então, ele está projetando, ele está aqui, mas está pensando lá. Então, ele faz, monta, deixa tudo prontinho, deixa um pastor e sai para outro ministério e para outro lugar fazer a obra. Amém? O profético lá é para encorajar, instruir, ajustar os construtores. Né? Esse é o ministério profético ali. O pastoral lá, encaixa a pedra, né? O ensino, olha lá, o ensino molda as pedras. Então, pega esse povo aí que não sabe nada da palavra, começa a ensinar a palavra, trazer o conhecimento da palavra e tudo mais. E aí o pastor vai lá e edifica, né? Ele trabalha, ele cuida, ele vai edificando a igreja assim. Então, esse é o trabalho. Cada um tem a sua função, mas tudo tem a ver com a igreja de Cristo. Amém? Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar... Ah, a irmã colocou o texto aqui. Glória a Deus, irmã. É isso aí, tá vendo? Por isso que é bom ter essa ajuda de outros professores também. Glória a Deus, viu? Temos que estar sempre juntos. Olha lá. O dom de servir, sirva, de ensinar. É esse aqui, ó, que eu falei que tem alguns dons que não estão ali, mas eles são tipo uma conexão, tá vendo? O dom de ensinar tem a ver com o ministério de ensino, profetizar, dar ânimo, construir, contribuir generosamente, exercer liderança, tá vendo que tem a ver com os ministérios, tem a ver com os dons já falados, né? Com zelo, mostrar misericórdia, tem a ver com o amor, tem a ver com tudo mais, que faça alegria, tudo mais. Então, assim, você vê que tem alguma conexão com os 9 dons já relacionados aqui. Amém? Conclusão. Vamos lá para a nossa conclusão desta aula, irmãos. Eu sou meio louco com o horário, já passando 12 minutos. Uma vez vivos e ativos espiritualmente, o Espírito de Deus age em nós, nos transformando primeiro com o caráter de Cristo, através do fruto do Espírito, nos dando poder para testemunhar a realidade do céu na terra, e a salvação em Cristo, e nos capacitando a pregar às nações. Aí vem, né, evangelistas, cuidar do ministério da igreja, pastor, começar obras em vários lugares, começar igrejas, apóstolos, ensinar a palavra de Deus para que haja amadurecimento da fé, conhecimento da verdade, dos mestres, a palavras proféticas para manter a igreja dentro da vontade de Deus, o profético. Então Deus ele vai agindo dentro da pessoa conforme essa pessoa vai amadurecendo, crescendo, desenvolvendo o seu espírito. Amém? Então a separação que nós temos, fruto do espírito ser moldado, né, no caráter de Cristo em nós. Então, o fruto do Espírito é o resultado do Espírito e vai moldando o caráter de Cristo em nós. Os dons espirituais são poder para testemunhar. Então, nós recebemos poder para mostrar o poder do reino dos céus nessa terra. E os ministérios que servem para edificar a igreja do Senhor. Amém? Então, essa é a questão. Nós precisamos estar conectados ao Espírito, estar renascidos, estar cheios da presença de Deus o tempo todo, buscar os dons, buscar ser usado por Deus nessa terra. Não ser, como a irmã disse aqui, né? Só contempladores de coisas antigas. Nós podemos realizar agora as obras de Deus, manifestar agora o dom de cura, o dom de milagre, o dom de discernimento de espírito. Nós podemos agora. Só precisamos dedicar tempo e buscar a presença de Deus, amém? Então, faça isso, dedique tempo, pare um pouquinho com seu celular, com sua televisão, entre no seu quarto e busca Deus todos os dias, amém? Porque eu vou ficar com a aula por aqui. Eu quero agradecer a todos que ficaram, quero pedir perdão pelo horário, que passou 15 minutos Irmão, a aula aqui é uma hora da aula. Ah, de 1h15? Então estou dentro do horário. Oh, meu pai, isso já me animou, irmã. Já fiquei mais tranquilo agora, no espírito. No espírito, mais tranquilo. Amém? Eu vou terminar a aula por aqui. Se ficou alguma dúvida, por favor,
mande para mim, amém? Ou mande para a irmã, a gente faz uma conexão legal aí. Se a irmã Andressa deixar, eu vou mandar esse PDF aí, eu vou mandar para ela e depois eu mando para vocês no grupo. Eu geralmente faço PDF de todos esses slides aqui, mando para vocês verem, né? Tirarem suas dúvidas aí. Amém, queridos? Tomara que tenham ficado entendido. Irmã, eu vou passar a palavra para você, porque eu não sei como terminar isso agora. Amém, amém, ó. Pessoal, vocês gostaram? Se gostaram, por favor, comunica aqui. Glória a Deus, né? Glória a Professor Deus. desse, muito claro, muito bom. Mas não acostumem, tá? Só hoje. Brincadeiras à parte, Ai, toda pai. quarta-feira eu posto o link da aula do mergulhando dele, que está de férias agora. Mas toda quarta-feira, quando você vê eu postando o link, é do mergulhando do Silvio, quiser participar, você vai ser mais identificado, porque o evangelho não é sobre uma pessoa, mas é sobre a palavra, sobre Jesus e o corpo de Cristo edificado, né? E ele tem um dom lindo de ensinar. E muito obrigada, irmão. Glória a Deus pela sua vida. Você sabe o tanto que a gente ama você e a sua casa, né? Irmãos, muito obrigada. Amém. O que eu vou falar, ó? Magda, você consegue falar? Magda? Ela tá, não sei se ela está conseguindo falar. Deixa eu ver. Eu sempre peço para alguém encerrar a aula. Ah, tá bom, não tem problema. Não tem problema. Angélica, hora para encerrar, amém? Nossa escriba, linda. Aí, pessoal, Glória, viu? fica até o final aqui da aula, tá bom? E qualquer coisa, gente, por favor, nos procure. O que eu ia falar? Na formatura de vocês, ó, vocês vão ganhar um livrinho que a gente comprou lá no Old School, tá? Cada um de vocês vai ganhar lá na formatura, que a gente está acertando para o dia 30 agora, tá bom? A gente vai levar para vocês. Angélica? Ixi, gente, tá difícil. Fernanda, ajuda a gente aí, hora aí para encerrar, amém? Eu? Isso. Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, Jesus, te agradecer por esse momento de aprendizado, de conhecimento e aprofundamento na tua palavra, que é preciosa, Senhor, que é a lâmpada para os nossos pés, Senhor. Que essa palavra, que esse ensino de hoje venha ficar ruminando, Pai, em nós, e que a gente venha, Senhor, viver, Senhor, uma vida de busca intensa em Ti, Espírito Santo. Que nós possamos desfrutar, Senhor, dos frutos do Teu Espírito e vivermos, Senhor, os dons que o Senhor entregou para nós, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, esta aula. Obrigada pela vida do Silvio, pela vida da Andressa, do Samuel e de cada um que participou esta noite, Senhor. Que o Senhor abençoe os lares, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Obrigada, Silvio. Você é uma bênção. Glória a Deus. Foi um prazer.